eu trouxe para vocês um problema de função do primeiro grau. Por que isso é importante? É preciso que vocês aprendam como montar uma função, entendendo os dados do problema. Então vamos ver. Aqui nós temos um problema envolvendo função do primeiro grau que diz que a partir de janeiro de 2020, a bandeirada do táxi comum, aquele amarelo, passou a custar R$ 6,00. Então você entrou no táxi, você já paga R$ 6,00. Tá? E o quilômetro rodado na bandeira 1 passou para 2,65. Quer dizer, a cada quilômetro que o táxi anda, vai somando na bandeira mais 2,65. E na bandeira 2, que é depois de meia-noite, se eu não me engano, ou quando é férias, passou para 3,18. Então, ele quer que você determine o quê? A função que determina o valor da corrida na bandeira 1 e na bandeira 2. Então, os R$ 6,00 é o nosso preço fixo. Ele não varia conforme o táxi está andando. Tá? Então, seria o nosso coeficiente B, o coeficiente que é um termo independente. E no caso da bandeira 1, o nosso coeficiente A é o 2,65, porque esse varia conforme o quilômetro é rodado. A cada quilômetro vai mais 2,65, mais um quilômetro mais 2,65. Então, a nossa função é escrita de que maneira? R$ 6,00 mais 2,65 vezes o tanto de quilômetro que você rodou. A mesma coisa a gente vai fazer para a bandeira 2. O que acontece? Os 6 é fixo. O que muda agora é o valor do quilômetro rodado na bandeira 2, que passa para 3,18. Então, para você calcular quanto você vai pagar no final da sua corrida, você vai pegar R$ 6,00 e somar 3,18 por cada quilômetro rodado. Ok? No item B, ele pergunta quanto custará uma corrida de 18 quilômetros em cada bandeira. Então, o que a gente faz? A gente calcula o valor dessa função quando x for 18, que é o número do quilômetro que foi rodado, tá bom? Então, F1 de 18 vai ser igual a quê? Ao 6 mais 2,65 vezes o 18, que é o x. Tá? Esta conta vai dar 53,70. Já na bandeira 2, você colocando x igual a 18, você vai colocar 6 mais 3,18 vezes o 18, que vai dar 63,24. Ok? Vamos ver agora mais duas questões envolvendo este problema do táxi. No item C, ele pergunta que função determina a diferença desses valores, dos valores do item A e do item B. Tá? Então, o que acontece? A diferença vai ser a função 2 menos a função 1, certo? Então, a função 2 era 6 mais 3,18x, menos a função 1, 6 mais 2,65x. Quando a gente colocar esse menos dentro desse parênteses, multiplicando por 6 e multiplicando por mais 2,65x, nós vamos ter menos 6 menos 2,65x. Então, esse mais 6 com esse menos 6, eles vão se anular. Eles se anulam, dá zero. Então, vai ficar 3,18x menos 2,65x, que vai dar 0,53x. Então, a função que faz a diferença das duas outras é 0,53x. Então, se eu quiser saber de cara quanto eu vou economizar numa corrida, se eu fizer lá antes de um certo horário, que é quando muda a bandeira 2, é só eu aplicar 0,53 vezes a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Sacou? Hoje em dia isso é fácil. Você entra no Google, coloca o lugar que você está e o lugar onde você vai. E ele vai dar o percurso de carro e dizer quantos quilômetros você vai rodar. É só você colocar aqui, ó, que você sabe qual é a economia que você faz se você for meia hora antes, ou quanto você vai gastar mais se você sair meia hora depois. No item D, ele pergunta qual a diferença entre as bandeiras para uma corrida de 25 km. Ora, nós já tínhamos definido no item C que a diferença entre as duas bandeiras era 0,53 vezes o x. Quantos quilômetros você vai rodar? Ele está dizendo que são 25 quilômetros. Então, a f de 25 vai ser igual a 0,53 vezes 25, que dá 13,25. Ou seja, se você pegar o táxi no horário de bandeira 1, você vai economizar R$ 13,25 nessa corrida de 25 quilômetros. Essa é uma questão simples de função do primeiro grau, que envolve
esses valores e você só precisa montar as funções e fazer as contas. Não é uma coisa difícil, você tem que ficar atento aos dados do problema para não errar em alguma besteira. Nós podemos fazer, inclusive, essa conta aqui, porque vocês podem ter dúvida na multiplicação por número decimal. Então vamos fazer aqui, ó, 0,53 vezes 25. 5 vezes 3, 15. E vão 1. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. E vão 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. Muito bem. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. E vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. Então, nós vamos fazer, somar agora. 5, 12, e vai 1, 3, e 1. Como é que a gente faz agora? Nós temos duas casas decimais, então nós temos que andar duas casas decimais e colocar a vírgula, certo? Então nós vamos encontrar o valor de R$ 13,25. No problema 2, diz o seguinte: Jorge é vendedor de carros e seu salário é composto por um fixo de R$ 1.250, acrescido de 4% do valor das vendas no mês. O que ele quer saber? Qual função determina o salário de Jorge? Qual será o salário de Jorge se o total das vendas no mês for de 85 mil? E quanto Jorge precisa vender para ter um salário de 6 mil? Então vamos ver isso devagar. A primeira pergunta é: qual função determina o salário do Jorge? Então, repara, o salário do Jorge, vamos colocar aqui o salário, em função das vendas, vai ser igual ao quê? O fixo dele, mais o quê? 4% do total das vendas do mês, que nós vamos chamar de X, né? Então, esta é a função que determina o salário do Jorge. Depois ele pergunta qual será o salário de Jorge se o total das vendas do mês for 85 mil. Então, se o salário do Jorge, quando as vendas forem 85 mil, como é que a gente faz isso? 1.250, que é o fixo, mais 4% dos 85 mil. Certo? O que a gente faz agora? Vamos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, nós ficamos agora com o quê? Com 1.250 mais 4 vezes 850. Então, olha só, 850 vezes 4 vai dar 0, 20, vão 2, 32, 34. Então, isso aqui vai ser igual a 1.250 mais 3.400. Então, o salário do Jorge nesse mês vai ser igual a, vamos colocar aqui 1.250 e fazer essa soma. Vai dar 0, 5, 6, 4.650. Ok? Esse é o salário do Jorge, quando ele vender 85 mil. Aí o que ele pergunta? Quanto o Jorge precisa vender para ter um salário de 6 mil? O Jorge não está contente com esse salário, ele precisa aumentar o salário e ele pensa, o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que vender a mais para conseguir receber 6 mil? Então vamos fazer essa conta agora. Então Jorge quer ganhar 6 mil reais, o salário dele tem que ser 6 mil. Então o que eu faço? Faço a função aqui e vou calcular o valor do meu X. Eu pego esse 1.250 e coloco para cá. Eu vou tirar esses dois zeros daqui, que aqui eu não estou trabalhando com zero, né? Então vai ficar 6 mil menos 1.250 igual a 4x. Vou pegar esse 100 que está aqui embaixo, vou colocar para cá multiplicando, tá? Vai ficar isso. 100 vezes 6 mil menos 1.250, que é igual a 4x. Essa conta aqui, vamos fazer aqui. 6 mil menos 1.250. 0 para 0, 0. 5 para 10, 5. 3 para 10, 7. 2 para 4, 2 para 6, 4. Então, isso aqui vai dar 4.750. Vezes o 100, eu coloco aqui dois zeros. Isso é igual a 4x. Muito bem. Então, para calcular o x, a gente agora tem que fazer essa divisão. 475 mil dividido por 4. Então, aqui, ó, 475 mil dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 4 deu nada. Baixa o 7. 7 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4.
para 7, 3. Baixo 5. 35 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32. 32 para 35, 3. Baixo 0. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Sobrou 2. Baixo 0. Deu 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Vou baixar o 0. Vai dar nada. E vai dar nada. Ou seja, deu 118.750. Então, o nosso querido Jorge tem que vender R$ 118.750 para que, tirados 4% desse valor e somado com os 1.250 fixo que ele tem, ele receba os R$ 6.000 que ele quer. Certo? Isso é uma questão simples de cair, porque envolve valores de... Você tem que saber quando você vai aplicar o X aqui, quando você vai dizer que isso é igual a 6.000. Você tem que entender o que essas coisas significam, ok? É uma questão ganha.